E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, eu sou professora de filosofia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma área muito importante da filosofia, que é a teoria do conhecimento. Então, vamos lá. Bom, nosso conceito, o nosso objetivo de hoje, aliás, né, o conceito é a teoria do conhecimento, mas qual que é o objetivo, né? Compreender, então, esses conceitos básicos que vêm dela. E eu já começo com uma imagem para pensar um pouco. Observe a imagem ao lado, né? Nossa mente a concebe como real. Você acha, gente, que você pode encontrar assim na sua sala, no seu quarto, em algum lugar do mundo, essa figura que está aparecendo agora, né? Ela é concebível no mundo concreto, além da figura? De que forma a gente conhece o mundo, né? O que é o conhecimento? Porque aparentemente essa é uma imagem que eu consigo desenhá-la e imaginá-la, né? Mas será que no mundo real ela faz sentido, né? Bom, nós vamos começar a falar então de teoria do conhecimento. Questões como, por exemplo, assim, qual é o limite do nosso conhecimento? Você acredita que um dia a gente vai conhecer tudo? Será que nós, enquanto humanidade, ou você acredita que uma pessoa pode conhecer tudo? Ou será que o conhecimento é ilimitado? Eu estou falando assim, né? Conhecimento das ciências, conhecimento racional, da filosofia, das artes. Existe um limite, né? E esse limite vem da onde? É um limite técnico? Ou é um limite nosso mesmo intelectual, né? Qual que é o melhor meio de conseguir um conhecimento? Será que é pelos sentidos? Ou será que é pela razão, né? Todas essas questões fazem parte da teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ou também nós chamamos de epistemologia, é uma área da filosofia que se ocupa da natureza daquilo que a mente humana pode conhecer. Ou seja, é uma investigação filosófica sobre o que é o conhecimento, quais são os limites de conhecimento, né? Quais são as distinções. E com isso, a reflexão se estende ao que é a verdade nas ciências, na religião e na filosofia. É claro que quando a gente está falando de conhecimento, a gente esbarra na ciência, né? Afinal de contas, na sociedade atual, a ciência é aquilo que produz conhecimento. As certezas que eu tenho, né? Se eu posso tomar um remédio ou não, se eu uso uma geladeira, um micro-ondas, um celular, vem das certezas de cientistas, de pessoas que produziram. E qual que é a legitimidade disso? O que é a verdade, né? Quando eu vejo um cientista dizendo assim, isso é verdade, o que significa isso? Será que a verdade é uma coisa assim que vai perdurar ao longo do tempo ou a verdade muda? E como que funciona esse processo, né? Porque veja, eu gosto de brincar com vocês dizendo que quando eu estava na escola, eu aprendi que Plutão era um planeta. Vocês, depois de um tempo, já aprendem que não. Então, essa é uma verdade da ciência que mudou? Sim, elas mudam, né? Isso também é importante. O nosso conhecimento não é estático. E é por isso que a gente frequentemente pensa sobre ele. A teoria do conhecimento gerou e ainda gera uma série de problemas filosóficos sobre a origem, a natureza e a validade do conhecimento. Essas são reflexões que em cada período da história da filosofia foram respondidas de forma diferente, conforme o contexto e os paradigmas vigentes. É claro que sobre o conhecimento, desde os pré-socráticos, pensamos sobre isso, só que de maneira diferente. Embora essas reflexões existam desde os gregos antigos, foi apenas na modernidade que essa disciplina se torna autônoma. Então, quando a gente pensa nos pré-socráticos, que são chamados de filósofos da natureza, justamente por se perguntar o que é natureza, e quando a gente pensa que esses pré-socráticos têm como uma característica principal, né, o afastamento do mito, da mitologia, nós estamos falando também sobre conhecimento, né? Porque veja, foram pessoas que falaram assim, olha, essas respostas estão dadas. Existe um conhecimento geral sobre o que é o mundo, dado pela mitologia. E o que eles falaram é assim, não, nós queremos estabelecer um outro nível de conhecimento, um conhecimento racional.
Perceba que ali já começa, né? Mas teoria do conhecimento, epistemologia, a organização enquanto disciplina dentro da filosofia só aparece na modernidade. É quando a gente começa a pensar também em ciência. Nessa época antiga grega não tinha uma concepção assim de ciência, né? O Platão, por exemplo, ele vai usar a palavra episteme. Episteme é esse conhecimento organizado, que estamos aqui falando sobre epistemologia, lembra que logia é a ciência de, né? Então, dizendo assim, né, rapidamente, a epistemologia é uma ciência do conhecimento. Vai pensar os limites do conhecimento, vai pensar o que é verdade. E no começo da modernidade, a gente vem com a concepção de ciência, de verdade. Então, nós temos que pensar sobre teorias do conhecimento. O problema do conhecimento desenvolve-se em algumas áreas, né? Primeiro, teoria do conhecimento. Estuda a natureza do conhecimento em geral. Epistemologia estuda a natureza e fundamentação do conhecimento científico. Metodologia científica trata dos processos lógicos de aquisição do conhecimento científico. Se por um acaso você já foi no laboratório da tua escola, é muito comum que o professor diga assim: hoje a gente vai recriar uma experiência, né? Aí ele vai te falar o passo a passo para que você consiga recriar essa experiência. E quando você termina, você provavelmente tem que fazer um relatório sobre isso. Ah, eu fiz isso, aconteceu isso. Quando dá errado, por que deu errado? Isso faz parte da metodologia científica. Toda ciência tem um método, né? Elas observam a natureza, a química, a física e a biologia estão observando a natureza. Mas elas são iguais? Não, né? O objeto delas é diferente, o método delas é diferente, a sociologia é uma ciência, ela tem um método específico para estudar a realidade, né? A natureza, que é diferente da biologia. Tudo isso faz parte de pensar o método da ciência. A gnoseologia tem como objetivo refletir sobre a origem, essência e limites do conhecimento do ato cognitivo, a ação de conhecer. Bom, então vamos lá para uma atividade. A verdade e o conhecimento são dois conceitos principais em teoria do conhecimento. Você acredita que há uma verdade absoluta? O ser humano poderá conhecer tudo um dia? Escreva um texto refletindo sobre, né? Esses dois conceitos são tão caros para a gente. O que é o conhecimento? O que é verdade, né? Quais são os limites dele e quais são os nossos limites em relação a eles? Então agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Claro que dentro do nosso pensamento na sociedade racional, as opiniões se dividem, né? Sim, nós vamos chegar a um nível de conhecimento muito grande, ou então não. Existe limitação, né? Tanto limitação intelectual nossa, né? O meu corpo, meu cérebro não consegue processar todo o conhecimento do mundo, como conhecimento técnico, né? Assim, a gente pode conhecer as profundezas do mar? Não, né? Os planetas? Também não, porque ainda não há técnica para isso. Então tem todo esse tipo de limitação. Bom, conhecimento é o pensamento que resulta da relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, né? O conhecimento está lá na relação entre eu e algo que eu estou observando, algo que eu estou querendo conhecer. Mas também é o produto dessa relação, acumulado historicamente. O conhecimento designa o ato de conhecer enquanto relação que se estabelece entre a consciência que conhece e o mundo conhecido. Então, vamos falar um pouco sobre isso, certo? O conhecimento, ele é aquele resultante de um pesquisador, eu que estou pesquisando, observando, né, o meu objeto de pesquisa, né? E a partir disso, nós consolidamos alguns tipos de conhecimento. Quando você vai fazer uma equação matemática, o professor não tem se para e fala assim, nossa, como que a gente vai criar uma fórmula para isso? É claro que não, a fórmula está pronta porque alguém em algum momento fez ela, né? Estudou criou uma fórmula, ela foi consolidada e às vezes em milhares de anos, centenas de anos, nós continuamos conhecendo, né? Nós continuamos usando ela. Então, o conhecimento é o resultado que nós damos ao que nós observamos, né? Eu fui lá, eu observei um fenômeno, vamos pensar no Mendel pensando nas ervilhas dele para pensar genética, né? Então ele foi lá, observou, criou um conhecimento sobre genética e hoje, anos depois, você estuda. Então há essa relação entre eu, pesquisador, e o objeto a qual eu estou observando. Eu criei conhecimento, ele ficou para a humanidade. Então tem uma imagem aqui, ó, que está lá o ser, né? O sujeito somos nós e o objeto a qual nós estamos observando. E é assim que a gente cria conhecimento. Quanto à possibilidade do conhecimento, a gente pode dividir em algumas categorias aí. Por exemplo, ceticismo e dogmatismo. O ceticismo nega a possibilidade de apreensão de um conhecimento verdadeiro, enquanto o dogmatismo é a doutrina segundo a qual o homem pode atingir a certeza, geralmente por meio de uma verdade revelada. Então vamos fazer essa distinção, né? O ceticismo crê que não há uma verdade, né, a ser conhecida. É claro que há níveis de ceticismo. Tem aqueles que vão dizer assim, mesmo que haja uma verdade, nós não podemos conhecer. E tem aqueles radicais que vão dizer assim, não há verdade. A verdade é relativa, a verdade de cada um, a verdade é uma compreensão nossa histórica. O dogmatismo é aquilo que acredita em verdades fechadas. Eu gosto de dar o exemplo do dogma da igreja. Dogmas da igreja são verdades reveladas que não são questionadas. É aquilo e ponto. Temos também racionalismo e empirismo. No racionalismo é uma filosofia segundo a qual a razão tem predomínio absoluto como fundamento de todo conhecimento. O que eu posso conhecer é pela razão. E o mais famoso deles é o Descartes, né, o filósofo racionalista. Já o empirismo é a teoria do conhecimento segundo o qual as ideias derivam, direta ou indiretamente, da experiência, dos sentidos. E o famoso filósofo empirista é o John Locke. Então há essa distinção, né, entre os sentidos e a razão. Qual que é a melhor fonte de um conhecimento verdadeiro, que se aproxima da verdade? Razão, diz o Descartes, e os sentidos, diz o John Locke. Bom, e o que é o ceticismo e o que é o dogmatismo? Faça um texto dando exemplos, né, de um pensamento cético e de um pensamento dogmático. A partir do que a gente conversou agora, faça essa distinção entre os dois.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, veja, anteriormente eu tinha conversado um pouco de 4 posições em relação ao conhecimento, né? Eu tinha falado do racionalismo, que pensa, então, o conhecimento vindo da razão como principal, né? Que vai dizer assim, tudo que eu sei porque eu pensei sobre, né? A razão é o tipo de conhecimento que não se confunde, como pode confundir os sentidos. Sentidos. Será que eu estou vendo aquela cor desse jeito mesmo? Já aconteceu com você, né? De você falar assim, aquilo é azul. Alguém fala, não é azul, é preto, é roxo, né? Essas confusões do sentido, como por exemplo as ilusões de ótica, né? Já o empirismo vai dizer assim, não, tudo que eu só sei porque já foi experimentado por mim. E eu fiz uma questão para vocês que vai falar sobre o dogmata e o cético, né? Então, o cético é aquele que vai dizer assim, que vai duvidar. Né? Não há verdade. Se há verdade, ela não pode ser conhecida. Né? Quando fala assim, olha, aconteceu tal coisa. Não acredito nisso não, viu? Só acredito vendo, né? Assim, sou menos crente do que as coisas. Ou então assim, isso é verdade. Olha, isso é verdade para você, porque a verdade é relativa, a verdade depende de cada um. Nesse momento é assim, pode ser que mude, né? E no pensamento dogmático, a gente vê a possibilidade que sim, né? É possível conhecer sim todas as coisas através da razão. É possível sim estabelecer verdades e elas são inquestionáveis. Eu dei um exemplo, por exemplo, de algum dogma religioso, né? São coisas que os religiosos, né, crê, é assim e ponto. É uma verdade estabelecida, certo? Então vamos fazer nossa retomada aqui. O que nós vimos, né? Estudamos o conceito de teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que estuda a origem e a natureza do conhecimento. A gente vai falar dos limites, da questão da verdade. Quanto à possibilidade de existência, podemos distinguir o ceticismo e o dogmatismo quanto à sua origem. Qual que é a origem do conhecimento, né? Irracionalismo e empirismo, sendo o conhecimento o pensamento que resulta da relação entre o sujeito que conhece e o objeto por ele conhecido. Então veja, né? A gente estabelece assim, alguns critérios para a gente começar a pensar nas possibilidades do conhecimento, nas possibilidades da verdade. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre teoria do conhecimento hoje. Até mais e se cuidem!